Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos a mais um Perguntas e Respostas, o nosso FAQ, que já está no 35, se eu não me engano, e que eu gosto muito de fazer porque sempre nós temos perguntas interessantes, comentários interessantes que valem a pena a gente debater um pouquinho, né? Vamos lá então às perguntas, depois da vinheta. E aí vamos bater o nosso clássico bate-papo, né? Então, para começarmos, tem aqui o comentário muito agradável de Alex Azevedo, assim como vários outros que deixaram para mim aqui no canal os pêsames, né? E o Alex Azevedo diz ali que é muito bom me ver de volta, né? E eu fico realmente feliz. Eu fiquei uns dias um pouco mais introspectivo, reflexivo, porque quando a gente perde alguém muito próximo a nós, por mais que nós tenhamos todo um conhecimento relacionado à espiritualidade, ainda assim aquilo bate forte em nós porque mexe com os nossos apegos, né? E o luto, como já falei num outro vídeo, é uma parte importante do nosso processo de adaptação e a gente precisa, neste momento, emanar energias positivas para a pessoa que está fazendo a passagem e, ao mesmo tempo, dar um tempo para nós também chorarmos essa perda, né? O que mais sentimos realmente é aquela presença diária que nós tínhamos, né? Aquele contato sempre diário, e isso a gente sente muita falta. Por isso que eu digo que o que bate mesmo é os nossos apegos, né? Mas já tive algumas experiências com o meu irmão no plano astral e sei que ele está bem e isso me deixa confortado, né? E como falei no outro vídeo que eu relatei uma experiência com ele, depois daquele vídeo eu já encontrei ele mais 2 vezes no plano astral e ele está muito bem. Bom, mas isso foi referente a outro vídeo. Agradeço a todas as pessoas que me mandaram aí seus pêsames, que se solidarizaram com esse momento que realmente ele é difícil para todos. É meu irmão mais velho, né? E eu tinha muita referência nele, embora nós tivéssemos às vezes gostos muito diferentes em relação a várias coisas, mas era uma pessoa que eu estava sempre em contato e é uma pessoa que gostava também de espiritualidade e nós trocávamos ideias sempre, né? Então realmente pega, né? Bom, mas vamos lá, vamos às perguntas do pessoal. Teve vários comentários referente a este último vídeo que eu postei, que é um vídeo que eu fiz referente ao livro do Amâncio, né, sobre o Edson Amâncio, sobre as experiências de quase morte. Quem não assistiu ainda, vale a pena dar uma olhada neste vídeo. Essas questões das experiências de quase morte são muito interessantes, porque elas nos trazem uma abordagem mais científica referente a essa questão da experiência fora do corpo, entre outras coisas, e que para quem tem aquela duvidazinha lá no fundo, que talvez a projeção astral seja algo criado pela mente, etc., é bom pegar esse tipo de pesquisa científica que esmiuça o assunto, embora não dê uma resposta definitiva e concreta, ele abre um leque de reflexões muito grande e eu diria que é muito difícil você deixar de acreditar que exista algo após a morte depois de estudar as experiências de quase morte. Então, quem não viu ainda esse vídeo, eu recomendo que dê uma olhada, porque vale a pena. Bom, vai lá, continuando. O Fábio Nascimento, ele faz um comentário referente ao vídeo que eu postei, onde eu faço um relato, falo sobre a morte, sobre o luto, faço um relato de um encontro com meu irmão que desencarnou, e também faço uma pequena homenagem ao final com um poema do Paramahansa Yogananda. O Fábio Nascimento ele diz o seguinte, que foi um excelente vídeo, né? Ele dá os pêsames pela perda, mas por outro lado ele diz que fica feliz por ter conseguido, que eu tenha conseguido contato com o meu irmão, né? Que ele está bem e ele está feliz. Quem dera pudéssemos passar por essa experiência nas perdas dos entes queridos, além de tornar o luto mais fácil, também
provaria a continuidade da vida. E eu te digo, Fábio, que não é algo difícil, é mais fácil do que você imagina. Esse contato com a pessoa que faleceu, ele é bastante facilitado muitas vezes para ajudar no luto nosso, mas também para ajudar na passagem da pessoa. O problema é que muitas vezes a gente não lembra muito desses contatos, às vezes lembra como um sonho, etc. Mas com um trabalho bem feito em relação ao nosso, às nossas lembranças, às nossas energias, a gente consegue realmente o contato bem fácil. Até porque, como é algo muito forte, emocionalmente muito forte para nós, nos conecta muito mais facilmente à pessoa que partiu. Então, esse contato ele não é difícil, ele é possível e ele é relativamente fácil de se fazer. Claro que depende muito da forma como a pessoa está passando pelo luto, né? Todos sentem muito essa passagem. Contudo, tem pessoas que perdem a fé, né? Tem pessoas que questionam as suas crenças, né? Pessoas que entram num processo energético mais denso neste momento e realmente se transforma em bastante difícil de conseguir realizar as práticas, né? Isso acontece normalmente porque a pessoa ainda não está bem sedimentada, não está bem equilibrada nas suas práticas, né? Às vezes elas são práticas muito externas, somente de crer em algo muito externamente, e aí, claro, quando vem uma prova difícil, realmente bate forte e a pessoa acaba, neste momento, então, tendo dúvidas, etc., né? Por isso eu acho sempre muito importante a prática, né? A teoria, ela é fundamental. Você precisa entender todo o processo das coisas espirituais, tá? Mas sem a teoria, tudo isso, sem a prática, desculpa, tudo isso fica muito vazio, né? Então, a projeção astral acaba se tornando uma prática fundamental. E por isso, nas escolas esotéricas, ela não era considerada uma prática avançada, mas uma prática básica, que todos nós precisamos aprender para que a gente trilhe o caminho de uma forma mais confiante, né? Então, por isso que a projeção astral ela sempre foi uma prática muito falada nas escolas esotéricas antigas, as escolas de mistérios, lá desde do Egito Antigo, quiçá antes também, mas sempre foi muito falado, né? E hoje em dia é uma prática que, graças a Deus, está muito mais aberta ao público, muito mais acessível, o que facilita mais ainda para que a gente se empenhe e pratique a questão da viagem astral. Eu tenho agora, nesses últimos dias, lido bastante sobre a religião Eckankar, que é uma religião que ela tem como uma das suas práticas básicas e fundamentais a própria viagem astral, que eles chamam de soul travel, ou viagem da alma, né? E ali no Eckankar, esses dias eu li uma frase bem interessante, que ele fala justamente da importância de se vivenciar as coisas e não só ouvir falar. Porque quando a gente ouve falar, a gente até pode acreditar, mas muitas vezes fica a pulguinha atrás da orelha. Mas quando você vivencia, tudo muda. Porque aí você está vivenciando aquilo, e a vivência é uma coisa que bate lá no seu coração, né? Lá na sua alma. E aí, quando a gente vivencia algo, a gente deixa de duvidar, né? Então a vivência ela é fundamental. Então fica aí também essa questão muito importante. Procure vivenciar, procure experimentar, que isso sim é fundamental. Estudar muito, se estuda muito para tentar entender, compreender e trazer todo esse conhecimento para a sua alma. Mas a prática é fundamental, tá? Precisa realmente praticar. E a viagem astral, na minha opinião, é a prática que vai te dar mais segurança neste caminho. Vamos lá, continuamos. O Leandro Frazão, no vídeo onde eu falo das sinaléticas, sobre os sinais, né, que você está saindo do corpo, ele fala o seguinte: nesse estado vibracional, eu cheguei a pensar que estava tendo um terremoto, ainda mais por estar na Europa, mas vi que era meu espírito. O barulho na cabeça é terrível, parece que vai explodir. Perfeito, exatamente. Principalmente das primeiras vezes. Depois ele vai amainando, porque você vai se acostumando com essas energias. Muitas vezes você não nem sente
as vibrações, tá? Mas realmente as primeiras vibrações são de lascar, tá? Você tem a nítida impressão realmente que está no terremoto. Eu nunca estive num terremoto, né? Então a comparação que eu fiz quando eu tive essa sensação é que eu estava tendo, quem sabe, um ataque epilético ou algo do tipo. Só que um ataque epilético consciente. Eu também pensei que talvez fosse um ataque cardíaco ou algo do tipo, porque parecia que eu estava pulando na cama, né? E aquele barulho terrível na cabeça de turbina de avião que parecia que ia explodir a cabeça. Realmente chega a ser muito assustador no começo passar por isso, né? Mas depois vai tranquilizando. O importante é que você perceba que essas vibrações que ocorrem na cabeça, elas precisam ser circuladas para o resto do corpo, para que você harmonize então essas energias e aí possa sair do corpo, né? Eu, esses dias, alguns meses atrás, eu até estava prestando mais atenção nessa questão das vibrações para tentar identificar como é que ela surgia, né? E eu fiquei ouvindo e me concentrei na vibração numa noite dessas e fiquei prestando atenção onde ela acontecia e ela inicia lá na pineal. A pineal é uma glândula do tamanho de uma ervilha bem pequenininha que fica aqui bem quase no meio da cabeça, vamos dizer assim, ali onde tem o bulbo raquidiano e fica mais ali para dentro. E tem a glândula pineal e a pituitária um pouquinho mais do lado. E é ali que surge toda a vibração. Ela surge bem lá no meio da cabeça e dali ela vai se expandir e vai então ficar aquela sensação de que parece que a cabeça vai explodir, né? Porque existe uma pressão, parece, na cabeça. Então é importante circular as energias nesse momento, tá? Vamos lá, continuando. O frater Pedro, da Volare Design de Marcas, ele assistiu um vídeo sobre uma técnica que eu falei, né? A técnica que eu acho mais fácil e mais eficiente, e ele disse que ia tentar e depois vinha para contar, né? Paz profunda, paz profunda. Bom, Pedro, é o seguinte, as técnicas todas que eu tenho aqui no canal, elas não são uma receita de bolo, vamos dizer assim, e são técnicas que funcionam porque eu experimentei, utilizei, mas elas requerem às vezes todo um tempo de prática, né? Às vezes você precisa 3 meses de prática numa técnica, às vezes mais, às vezes menos, depende muito da pessoa, né? Depende da capacidade que a pessoa tem de relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente e entrar num estado propício para a saída do corpo de forma consciente, né? Então depende muito disso. Mas eu sempre alerto, né, que não adianta você pegar uma técnica e ali e tentar um dia, 2, e depois dizer não funciona e não vou mais tentar. Não funciona assim, né? As técnicas precisam ser assimiladas subconscientemente e aí sim você vai ter resultados. Para quem tem muito mais facilidade com projeção astral, às vezes pega uma técnica, faz 2, 3 vezes e já tem resultado, né? Agora, outras pessoas que precisam ainda maturar mais essa questão, convencer mais ali subconscientemente de que realmente tem essa possibilidade, às vezes a técnica demora, né? Pode levar meses, pode levar... tem gente que leva até anos, que eu acho que a pessoa que leva anos fazendo práticas de projeção astral e não tem resultado, é porque ela está fazendo alguma coisa errada, tá? Porque eu acredito que 1 mês, 3 meses, a pessoa já tem resultado. No máximo 3 meses, a pessoa já tem resultado. Tem gente que tem muito antes, né? 1 semana ali já está tendo resultado. Mas depende muito então aí de pessoa para pessoa, depende de como a pessoa assimila a questão, como ela estuda a questão, etc, tá? Mas aí fica esse meu alerta também. Insista na técnica. Insista no mínimo 1 mês na técnica. Insista no mínimo 1 mês. Se você não sentir nada, mas absolutamente nada, nenhuma vibração, nenhuma soltura, nada, então aí você passa para outra técnica, porque essa técnica não se adaptou, né? Você não se adaptou a ela, né? Porque existem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, né? Então depende muito. Então pessoas que são mais sinestésicas, que preferem técnicas que englobem a movimentação. Então você precisa entender mais o seu processo, né? Então aí você passa para outra técnica. Mas sempre tente, pelo menos 1 mês, uma técnica.
Vamos lá, continuando. O Pedro Ferreira diz o seguinte: professor, se eu treinar a auto-hipnose de madrugada, é possível sair do corpo? Tal pergunta prende-se ao fato que, quando estou treinando a auto-hipnose à tarde, sinto que estou quase saindo do corpo de verdade. Imagina de madrugada. Realmente, a técnica feita de madrugada na auto-hipnose... A auto-hipnose é uma maneira de você induzir a um relaxamento profundo, consciente, e se sugestionar para a saída para fora do corpo, tá? Bom, de tarde talvez você não esteja conseguindo entrar tão profundamente quanto necessário para a saída do corpo, tá? Embora possa estar entrando num transe profundo de hipnose, para a saída talvez não seja o suficiente. Já de madrugada, o que acontece? Se você já passou por um período de sono, você já está com o corpo relaxado, a mente relaxada e já está mais propício a entrar num estado mais profundo de relaxamento para conseguir a experiência. Então, o meu conselho é, se você vai deitar às 11 da noite, às 3 da manhã você desperta e faz a sua técnica. Você pode botar um despertador suave, né? Você desperta, pode ir do banheiro, tomar uma água, etc., né? E aí voltar para a prática, tentando não ficar demasiadamente desperto, nem sonolento demais, porque você vai dormir, tá? Então você só levanta um pouquinho ali para dar uma despertada e aí vai para a técnica. Você vai ter resultado com certeza. É o melhor horário. Eu consigo as minhas práticas melhores dessa forma também, né? Ou de manhã, se você não precisa trabalhar no outro dia, né? De manhã, quando você acorda, você pode também tentar a técnica. Se você não acorda muito tarde, com o corpo dolorido às vezes, etc., aí também atrapalha, né? Mas de madrugada realmente dá muito resultado. Vamos lá, continuando. O Eu Sou, tá? Pergunta: professor, minhas condolências pelo luto e família, obrigado. Tem uma pergunta: se ao sairmos do corpo, viagem astral, não podemos ficar próximo do corpo se não acordamos, então para onde ir? Onde encontrar respostas para crescer? Respostas para ir rumo à ascensão? Poxa, quero sair do corpo para a autoajuda, não só por sair. Dê um exemplo de direção. Se eu fosse youtuber, meu canal está dando pouco retorno financeiro e quero ajudar nisso, o que fazer? Bom, vamos lá. Então, não é que você não possa ficar próximo ao corpo. Pode sim. Você pode, inclusive, explorar os arredores do corpo. Você pode observar o seu corpo. Muita gente faz isso. Mas por que eu digo que não é aconselhável ficar próximo ao corpo? Porque ali, próximo ao corpo, existe uma energia própria do seu corpo físico, um pouco mais densa, que vai te puxar mais facilmente de volta ao corpo físico. Então, numa área de mais ou menos 3 metros de diâmetro do seu corpo, sempre é um pouquinho mais denso, mais difícil para você manter a consciência. Muitas pessoas às vezes saem do corpo literalmente rastejando no chão devido à densidade. Já aconteceu comigo algumas vezes. De sair praticamente se puxando, se agarrando o que puder para poder sair. Porque aquele espaço ali, ele às vezes está muito denso, tá? Mas não é que não possa, pode. Só que no começo é sempre melhor você se afastar rapidamente do corpo para poder ter uma melhor lucidez e um controle maior da experiência, tá? Bom, mas aí continuando o que você fala, que eu achei muito importante isso que você levanta, e essa questão que você levanta, de para onde ir, né? E você fala que quer respostas para crescer. Isso é muito legal, tá? Esse é o objetivo da viagem astral. Essa questão de sair, de ir ali num tal lugar e fazer turismo astral, etc. Não é que a gente não possa fazer, a gente pode e deve fazer, porque é uma maneira de treinar a experiência, tá? Mas não é o objetivo, tá? O objetivo, e aqui eu vou parafrasear Haroldo Klemp do Ekankar, que ele diz que o objetivo da viagem astral, ele chama de viagem da alma, está
em nos aproximarmos cada vez mais de Deus e nos tornarmos co-criadores com Deus, ou seja, estarmos participando justamente na forma de auxiliar de alguma forma. E quando eu digo auxiliar, não é só aquele auxílio que se fala no Espiritismo, de um auxílio de ir lá ajudar quem está desencarnado, etc. Não, não é só isso. Mas auxiliar no sentido de buscar um autoaperfeiçoamento seu, porque quando você está bem e quando você está harmonizado, você naturalmente se torna um ponto de luz aonde você está e você ajuda outros, né? Mas também trazer informações, né? Trazer luz em forma de conhecimento para as pessoas, isso é muito importante, né? Não só dar o peixe, mas também ensinar a pescar, né? Então, para onde ir? Bom, no seu objetivo, como você está buscando um crescimento espiritual, eu te aconselho a buscar os templos no astral, a buscar o auxílio dos mestres espirituais e tentar sempre buscar planos mais elevados de consciência. Como fazer isso? Bom, assim que você sair do corpo físico, você sentir que está fora, você tem que pedir fortemente, como se fosse um mantra, pedir fortemente que você seja levado aos planos superiores de existência para estar cada vez mais perto de Deus, ou pedir para você ser levado a experiências significativas para o seu crescimento espiritual. Né? Você tem que então fazer essa declaração do que você quer, né? Estando fora do corpo. Então você entrega a sua experiência nas mãos dos mestres, entrega a sua experiência na mão do seu eu superior e busca, então, justamente experiências mais elevadas, tá? Isso vai te trazer experiências fantásticas, experiências que acredito que até serão difíceis de você colocar em palavras posteriormente, tá? Novamente citando o Ekankar, porque é o que eu estou lendo bastante agora, eles falam também que você deve tentar encontrar ou ir de encontro aos mestres. Lá no Ekankar eles têm vários mestres que eles falam, Gopal Das, entre vários outros mestres, que são semelhantes aos mestres ascensionados que a gente ouve falar na teosofia, etc. Enfim, indiferente da figura, né? Se você é cristão, você pode pensar em Cristo, mas o que importa é a energia. Então você tem que se concentrar também na energia desse ser espiritual e pedir orientação dele, pedir um contato com ele, ou pedir para ir a um templo da Loja Branca para ter contato com os mestres. E isso sim vai ser experiências significativas e importantes para você. Experiências que nem sempre vão te trazer comprovações aqui no físico, né? Comprovações que as pessoas pedem muitas vezes, né? Mas experiências significativas para você, para o seu interior, que é isso que realmente importa, né? É isso que importa. Bom, e ele fala ainda ali, o Eu Sou, né? Ele diz o seguinte: se eu fosse youtuber, exemplo, meu canal está me dando pouco retorno financeiro. Eu quero ajuda nisso. O que fazer? Bom, quanto a essa questão de YouTube, aí você está perguntando para um cara que também tem um canal pequeno. O meu canal também não dá retorno financeiro, né? Ele, para não mentir, né? Ele tem monetização já, porque já alcançou o suficiente para ser monetizado. Então os vídeos são monetizados, mas o custo é pequenininho, né? E eu recebo uma vez por ano do YouTube, né? O YouTube você paga quando chega a $100, né? Então, fazendo a conta aí de quanto está o dólar, no caso agora $100 daria 500 e poucos reais, né? Então uma vez por ano eu recebo esses 500 e poucos reais. Já recebi 3 anos, né? Recebi 3 vezes. Então, quando vem, né, é de grande ajuda sempre, né? Mas é bastante tempo. Então, realmente, ele dá pouco retorno financeiro, porque eu procuro não me prostituir aqui nessa questão da espiritualidade, tá? Ou seja, eu procuro não apelar, eu não gosto de falar nenhum tipo de mentira, né?
Então, quando eu trago aqui minhas experiências, trago as informações, é o que eu estudei, né? É o que eu experimentei eu mesmo, né? Então, eu trago esse tipo de coisa. O que acontece? Eu poderia, por exemplo, fazer só chamadas apelativas, né? Fazer vídeos somente para monetizar mais, né? Eu, por exemplo, já observei quais os vídeos que monetizam mais. E eu poderia focar nesses vídeos. Mas eu acho que eu perderia muita gente que realmente está interessada no conteúdo, né? E não aqueles que passam esporadicamente pelo canal, né? Então, se eu faço um vídeo sobre técnicas de viagem astral, eu sei que vai dar bastante visualização. Só que eu sei que aquela pessoa que vem ver as técnicas, ela vem e some. Ela não volta mais, né? Aí quando eu lanço outro vídeo de técnica, ela aparece, entende? E eu acho que isso não é legal, né? Eu tenho pessoas aqui que estão comigo desde o começo do meu canal, né? Então, tem inclusive pessoas que me ajudam enviando Pix, enviando lá no Apoia-se, né? Que estão seguindo o canal e confiam e acreditam nesse trabalho. Então eu prefiro que o canal fique pequeno, né? Obviamente que eu queria que o canal fosse grande, mas eu prefiro que ele fique pequeno do que eu vá fazer coisas que não são éticas só para ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo, tá? Não é esse o objetivo. Então, meu objetivo com esse canal sempre foi o esclarecimento, o trabalho de auxílio por esclarecimento, né? De fazer com que as outras pessoas conheçam um pouco mais sobre essa questão da espiritualidade, dessa questão da viagem astral, das experiências que elas podem ter, um pouco mais de confiança na sua prática espiritual e até que, como eu, passem por processos às vezes difíceis de formas positivas, tá? Então, eu vejo dessa forma, né? Se você quer mais retorno financeiro, talvez você deveria focar mais em vídeos de autoajuda, vídeos motivacionais. Esses vídeos geralmente eles dão mais retorno, tá? Bom, vamos lá, continuando. O André Silva fala o seguinte: acontece algo estranho comigo. Eu acordo daquele estado de paralisia e tento sair. Porém, nas últimas vezes eu estava com o rosto coberto, totalmente coberto, e isso me impossibilitou de sair. Me parece que saí, porém não passei do cobertor. Eu vi o cobertor perfeitamente. É normal isso? Meu nível de lucidez também não está muito bom. Lúcido, mas não totalmente. André, é normal, tá? É normal. Essa questão que você falou que seu nível de lucidez não está tão bom também é muito comum, né? Ele vai melhorando com o tempo e com as práticas, tá? Essa questão de você parece não ter conseguido passar dos cobertores ali, das cobertas, acontece justamente por devido à sua própria sensação física, né? Cria uma limitação mental aonde você parece que não vai conseguir passar dali, né? E você acabou focando nisso e então quando você está focado nessa sensação de que está sentindo o cobertor no seu rosto e você não consegue sair, você acaba ficando preso realmente ali devido ao pensamento de estar... é um pensamento limitante, seria essa a expressão mais correta. É um pensamento limitante. Mas se você se concentrar mais longe do corpo, você vai se desprender com maior tranquilidade, porque cobertas e roupa ou qualquer coisa assim não influencia de forma alguma na sua saída, tá? Porque você está acessando um outro nível vibratório, tá? Uma densidade vibracional diferente. Então você facilmente passa por objetos físicos sem nem senti-los, tá? Então essa questão ela é muito mais psicológica né, das nossas limitações do que um limite real, tá? E é muito normal, acontece, e é uma questão de que você vai aos pouquinhos compreendendo como passar por isso, né? E é legal que você sinta todas essas coisas e passe por essas dificuldades, porque todas essas dificuldades são aprendizados que a gente vai dando aí um passo a mais no caminho, né? E você vai passando e aprendendo com tudo isso. Então, da próxima vez que você sentir que está desperto, fora do corpo, está solto, né? Mas não conseguiu ainda sair para longe do corpo, tente não focar no seu corpo físico,
tá? Não fique pensando no corpo físico, em vibração ou coisa do tipo, não. Tente pensar em algo externo ao físico, que você goste e que te chame a atenção e que te atraia sentimentalmente, porque nós estamos falando de corpo de emoções, né? Então, se você tem algo que te atraia com um sentimento, é a melhor coisa que você pode fazer para buscar como alvo. Então, vamos supor que você goste muito de um determinado local na sua casa, que lhe traz um bom sentimento, você gosta de estar lá, então se concentre naquele local. E aí você vai ter esse deslocamento e vai ir até o local, tá? Vai facilitar bastante. O Ryan Barbosa, ele pergunta se a gente pode ter uma projeção astral meditando. Com certeza, com certeza. Claro que deitado é o mais comum, porque para nós é mais fácil, né? Então, mas o processo que a gente utiliza deitado, ele é o processo que se utiliza na yoga chamado de Yoga Nidra, que é um processo, inclusive, que eu tenho estudado e porque me foi passado em uma experiência fora do corpo para eu estudar essa questão do Yoga Nidra. Então, eu venho estudando isso aí, tá? Mas o processo deitado também é uma forma de meditação. Sentado, você também vai entrar num processo de relaxamento tão profundo que vai te permitir sair do corpo da mesma forma. A diferença é que sentado, muitas vezes, eles não chegam a um relaxamento tão profundo a ponto de adormecer o corpo físico e você manter a consciência desperta, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa não consegue se projetar sentado, né? Mas grandes yogis sempre fizeram meditação em posição de lótus, né? E toda aquela pessoa que ela é acostumada com a meditação, ela pode sim se projetar estando sentado. Eu já fiz projeções estando sentado algumas vezes, na sua maioria eu faço deitado, obviamente. Mas já fiz também sentado e é possível sim, né? É possível. Eu lembro do Jürgen Zille, um autor alemão muito legal sobre viagem astral. Ele é um cara que ele fazia meditações diárias, chegando a 3 horas de meditação diária. É meditação, né? 3 horas de meditação diária. E, claro, ele chegou em uma profundidade muito imensa, né, nas meditações. E depois de muitos anos de meditação diária, aconteceu com ele de ele se desprender para fora do corpo. E ele não sabia o que era isso, porque não era o objetivo da meditação. Mas com o desprendimento para fora do corpo, ele começou então a experimentar toda essa questão do plano astral de forma muito forte, né? Isso estando sentado. Então ele começou a explorar essas questões da viagem astral e ele escreveu um livro chamado O Homem Multidimensional, Multidimensional Man. Muito bom esse livro, né? Entre outros livros que ele escreveu, mas esse é muito bom, que é só dos relatos que ele teve de viagem astral em meditação, sentado. Então, pode tranquilamente fazer sim. Talvez seja um pouco mais difícil, porque você vai precisar de um controle maior. Mas se você é um meditador experiente, tranquilamente, pode sim. Teus diz o seguinte: preciso de ajuda. Eu fiz a técnica indireta e no primeiro dia já tive resultados. Caramba, muito bom. Na parte lá do giro no eixo, deu super certo. Mas fiquei girando e girando bem rápido e não saí do corpo. Tem alguma dica? Muito bom, né? Realmente, acontece também. Às vezes você dá um impulso tão forte para a saída do corpo, um impulso do giro tão forte para a saída do corpo que você acaba entrando num looping, né, de giro. Acontece isso também, tá? Acontece justamente porque você não focou a saída para longe do corpo, né? E ficou muito focado somente no processo do giro, então você ficou ali, naquele local, né? Então, quando você faz qualquer técnica de saída, que nem você fez a do giro, você faz a técnica, mas também tem que ter a concentração e a vontade na saída do corpo para um determinado local, um alvo, etc. Tá?
Então, no caso do giro, você deveria ter girado com um impulso para ir em algum lugar, entende? E não apenas girado, né? Porque pode acontecer de você girar, tu fica zonzo, perde a noção de espaço, né? E aí vai para as cucuia a experiência. Acontece. Mas eu fico realmente impressionado de você ter conseguido na primeira vez, né? Essa técnica indireta, ela realmente é muito boa, né? E você ter conseguido na primeira vez mostra que você já tem uma tendência boa para conseguir resultados, tá? Então eu diria para que você procure dar essa intenção de deslocamento para longe do corpo, tá? E não só focar no rolar, né? Quando você se sentiu que deslocou, você foca já para fora, para longe, para algum lugar. Pensa, sei lá, num local onde você gosta, num objeto que você gosta, que seja longe, que você queira chegar naquele objeto, enfim, né? Numa pessoa que você goste muito, que você sinta bem a energia dela, enfim, né? Isso vai te ajudar a deslocar para fora. Por fim, a última pergunta é de Pedro Ferreira. Ele fala o seguinte: como faço para não me deixar distrair com o som da rua? Ou com o ronco da esposa de madrugada, bem na hora que acordo sem me mexer? Pois é uma questão de treino também, né? Para não se distrair com nenhum tipo de som externo, é preciso que você esteja bem focado e concentrado naquilo que você quer fazer e não dê bola, não dê atenção para qualquer ruído externo, né? É difícil isso? É um pouco difícil porque requer que a gente consiga abstrair bastante desse tipo de som. Eu muitas vezes me utilizo de um subterfúgio para esse tipo de coisa. Eu comprei, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu comprei no Mercado Livre isto aqui. Nextcare, protetor de ouvido. Eles são uns protetorzinhos, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Esse aqui tá fechadinho ainda. Vou abrir para vocês verem. São uns protetorzinhos de ouvido que eles acabam sendo de grande auxílio. Ele não tira totalmente, não deixa totalmente o som fora, né? Mas ele diminui consideravelmente o som de forma que você não ouve muitas coisas externas. Ele é assim, tá? Ele é um taruguinho desse que você pressiona, olha só, você pressiona e ele fica bem fininho, tá? Aí você coloca ele dentro do ouvido e segura por alguns segundos, uns 10 segundos mais ou menos, que ele vai voltar ao tamanho normal dele, tá? Ele vai voltando ao tamanho normal dele e aí ele, tranca o teu ouvido, tá? Você ainda vai ouvir o ronco da pessoa do lado, ainda vai ouvir os barulhos, mas realmente diminui muito, consideravelmente. Você precisa se concentrar para ouvir os barulhos externos. Então ele ajuda muito, facilita, principalmente quando a gente dorme com outra pessoa do lado da gente, né? E que o ronco, etc., pode vir a atrapalhar, né? Então você coloca, eles são muito baratinhos, custa uns R$5 ou algo do tipo, é bem baratinho, e você coloca eles e fica descansado. O ruim é se você usa despertador para acordar de manhã, né? Às vezes você não ouve o despertador. Se o sono está profundo, você não vai ouvir o despertador. Né? Mas se você está habituado a acordar no determinado horário, não tem problema, né? Você coloca esse aí, vai diminuir consideravelmente os sons, não vai tirar completamente, você vai continuar ouvindo os sons, mas ele diminui muito o som. E aí você pode realizar as técnicas muito tranquilamente, tá? Então fica essa dica também, né? São alguns macetezinhos que a gente acaba utilizando para melhorar as nossas práticas. Outra coisa é sempre ter, se você tem uns dias específicos para treino, isso é legal também. Por exemplo, dizer assim, nas quintas e sábados à noite eu vou realizar prática de projeção astral. Então você vai para um outro lugar, tem um colchãozinho separado, etc. E ali você faz a sua prática. Também é legal, né? E evita alguns transtornos. Mas se você, como eu, né? Eu não faço mais isso também. Eu já fiz muitas vezes. Mas agora eu deixo acontecer um pouco mais
no momento que eu acordo, de madrugada, etc. Então eu utilizo esse tampãozinho aí que me facilita bastante. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Foram bastante perguntas, porque realmente eu fiquei um tempo aí meio que afastado, né? Então acumulou as perguntas. Mas ficam então aí as respostas. Agradeço todos vocês que vieram aqui no canal, deixaram suas perguntas, seus comentários, as suas condolências quanto ao falecimento do meu irmão. Fico realmente bastante comovido com esse apoio todo de vocês. Me sinto querido e abraçado por todos. Isso é muito bom. Um grande abraço, paz profunda para todos vocês.